Oi, pessoal! Daí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai continuar com as aulas de biologia, mas agora na frente 2. Então, vocês vão pegar lá a frente 2 e a gente vai falar do capítulo 3 sobre embriologia animal, certo? Página 230. Então, aqui começa, página 230, pode pegar lá para acompanhar. Nós temos vários tipos de ovos e de segmentação no estudo da embriologia, tá? Para começar, ovo em embriologia vai significar a célula ovo ou o zigoto, certo? Que provém do processo de fecundação. Um gameta masculino e feminino, né, se encontram, juntam seus núcleos para formar, então, esse zigoto, ou célula ovo, que vai dar origem a um novo indivíduo, a um organismo novo, certo? Para que ocorra o desenvolvimento desse embrião, é preciso ter algumas condições. Por exemplo, nutrientes. Precisa haver um aporte de nutrientes para que esse embrião se desenvolva. Então, o ovo ele sempre vai apresentar uma reserva nutritiva. O nome dessa reserva nutritiva é o vitelo, tá? Que corresponderia à gema do ovo, né? Aquela parte mais amarelinha do ovo aí que vocês conhecem. Então, a gente tem uma distribuição diferente desse vitelo, desse nutriente, dessa reserva nutritiva, de acordo com a espécie, tá? Então, dependendo da espécie, essa gema, esse vitelo vai estar distribuído de maneira diferente dentro desse ovo para desenvolver o embrião. Então, o que tem dentro desse vitelo? Normalmente proteínas lipídios, certo? Que vão oferecer, então, a nutrição ao embrião. E a gente pode classificar os ovos embriologicamente como oligolécitos, mediolécitos, megalécitos ou centrolécitos, de acordo com a posição desse vitelo que eu falei que varia de espécie para espécie, tá? A segmentação depois, né, dessa célula ovo, desse zigoto, vai estar diretamente relacionada com a posição desse vitelo nesse ovo. Então, a segmentação ela está ligada à posição. Então, se ele for um ovo oligolécito, ele vai ter um tipo de segmentação, de divisão celular. Se ele for mediolécito, ele vai ter outro, e assim por diante. A gente vai ver cada um, tá? Então, começando pelo oligolécito. Oligolécito, também chamado de isolécito, é um ovo que tem pouca, oligo significa pouco, então é uma pouquinha quantidade de vitelo. E essa quantidade, ela está de maneira uniforme. Vejam aqui ó, no esquema. Cada pontinho desse laranjado são grãos de vitelo, está tudo distribuído uniforme. Não está numa região né, diferenciada do ovo, está distribuída uniformemente, de maneira regular. Quem que tem esse tipo de ovo e esse tipo de vitelo? Equinodermos, anfioxos, mamíferos placentários, nós né, somos dessa maneira aqui, certo? Esse tipo de ovo é praticamente desprovido de vitelo, por isso que são apenas grãos, tá? No caso dos mamíferos placentários, que somos nós não precisamos ter essa grande quantidade de vitelo, né? Uma grande quantidade de vitelo, apenas grãozinhos mesmo, porque nós temos comunicação com a mãe. O embrião se desenvolve com a mãe, no interior da mãe, e é por isso que ela passa os nutrientes. Então, não precisa ter uma reserva aqui, porque ela mesma vai passar os nutrientes durante a gestação, certo? Aqui tem a segmentação. Como que ocorre a segmentação? Já que tem pouco vitelo, esse ovo ele vai ser também pouco viscoso e isso vai influenciar na hora de dividir, de segmentar, tá? As segmentações elas vão ser por inteiras ou denominadas como holoblástica. Então, primeiro vai se dividir no meio, formando 2 blastômeros, depois 4 e 8 e assim por diante, mas sempre do mesmo tamanho, certo? Vocês podem ver que cada blastômero tem o mesmo tamanho, é proporcional, certo? Já o ovo mediolécito tem um pouco mais de vitelo do que o oligolécito, mas ainda não tem tanto, tá? Então é uma quantidade mediana. E esse vitelo ele vai estar de forma irregular dentro do ovo. Então por isso a gente chama ele também de telolécito incompleto. E ele vai ter um polo que vai estar mais concentrado o vitelo, que a gente chama de polo vegetativo.
No outro polo, ó, aqui nesse desenho, onde é que tem mais vitelo? Onde estão os pontinhos laranjas? Mais para baixo, na metade inferior. Na metade superior tem o núcleo do ovo. Esse núcleo é o polo animal. Então, o polo animal e aqui embaixo o polo vegetativo. O vegetativo está sempre relacionado ao vitelo, tá? Onde tem mais vitelo é o polo vegetativo. Quem que tem esse tipo de desenvolvimento aqui, esse tipo de ovo? Plateumintos, anelídeos, moluscos, anfíbios e até algumas espécies de peixes são dessa maneira, tá? O ovo mediolesto, por ser um pouco mais viscoso, que já tem um pouco mais de vitelo, então ele vai ter uma segmentação, uma divisão diferente. Quando se dividir no meio aqui em 2 blastômeros, o tamanho é igual, quando se divide em 4 também, o tamanho todos iguais, regular. Mas a partir do 4 aqui ó, em diante, vocês estão vendo que a linha da divisão ela ficou mais na região superior aqui, mais no polo do animal, no polo onde tem um núcleo, aqui ó, a parte superior do ovo, tá? Então, por isso, começa a se tornar irregular, uma segmentação desigual, tá? Então, é por isso que não é igual o oligolesto. O mediolesto já tem uma segmentação desigual, não igual como o ovo oligolesto. Seguindo lá, o ovo megalesto, mega, muito. Então tem muito vitelo. A segmentação vai ser parcial e discoidal, tá? Então, primeiro, a quantidade de vitelo é maior em todos os ovos e o núcleo vai ser deslocado para a ponta, para a periferia. Quem tem esse tipo de ovo? Aves, répteis e muitas espécies de peixe e mamíferos monotremados, como o ornitorrinco, tá? Que é um mamífero que não é placentário. Então, porque bota ovo, certo? Aqui, ó, a gente tem toda essa parte de vitelo, os grãozinhos de vitelo, e só a parte de cima, que é o polo animal, com um núcleo. Então, é um ovo megalesto, tem muito mais vitelo do que os outros, tá? Nas aves e nos répteis, esse ovo vai ser protegido por uma casca calcária. Essa casca vai, além dessa casca, vai ter uma clara que é rica em proteínas e água, tá? Que vai proteger esse embrião lá dentro do ovo. E a casca calcária também tem essa função de proteção. Como tem muito vitelo, apenas uma parte do ovo vai se dividir, que é a parte do polo animal ou núcleo, só lá em cima. Então, estão vendo que aqui ó, é só a parte de cima que se divide. Por isso a gente chama de segmentação discoidal, porque tem um disco germinativo aqui ó, que se divide. É só na parte do disco de cima, certo? Seguindo lá, o ovo centrolesto é um ovo que tem uma quantidade mediana de vitelo e é bem no centro. Então, está ao redor do núcleo. O núcleo fica aqui e o vitelo fica todo ao centro aqui, ó, circulando o núcleo, certo? Esse tipo de ovo é encontrado nos insetos. Como o núcleo está no centro, é apenas o núcleo que vai sofrer divisão. É uma divisão parcial e superficial, tá? Não é uma divisão total como a gente viu nos anteriores. É parcial e superficial. Ó, aqui tem um esqueminha. Então, o vitelo é a parte amarela clara, o núcleo é esse pontinho aqui. O núcleo se divide, depois se divide. Quando chega um número de divisões aqui, x, esse núcleo começa a se encaminhar para o redor, tá? Do embrião. Então, aqui a gente já tem tudo em volta do embrião. Aqui a gente tem uma perguntinha só para comparar. Que substância armazenada... Ó, aqui a gente está falando de ovos de mamíferos, que são pequenos, 75 micrômetros, não é nem milímetros, hein, gente? Micrômetro é menor do que milímetro, micro. 75 a 140 micrômetros. Já um ovo de galinha, que é de ave, pode ter 3 centímetros de diâmetro. Por que que tem essa diferença de tamanho? Que substância lá dentro vai fazer com que seja diferente? Como a gente acabou de ver, ovos de mamíferos têm pouco vitelo. Então, é a quantidade de vitelo que vai determinar. Ovos de aves têm muito vitelo, megalestos. Então, é por isso que há essa diferença. Eles são bem maiores para caber tanta quantidade de vitelo, certo? E B, qual é a razão dessa diferença de tamanho considerando-se a reprodução dos mamíferos e das aves? Bom, nos mamíferos, como eu disse, o embrião é nutrido pela mãe, então não precisa ter essa reserva grande de vitelo. Já na reprodução das aves,
o embrião ele tem que ser nutrido pela reserva de vitelo que fica dentro do ovo, já que ele está fora da mãe, certo? Por isso que precisa ser grande, senão ele não conseguiria sobreviver, né, se desenvolver. Agora vamos falar um pouquinho dos anexos embrionários aqui, ó. A gente sabe que para se adaptar ao ambiente terrestre, os animais tiveram que ter algumas características, tá, exclusivas. Então, como acredita-se que os ancestrais, né, tenham sido os peixes, para sair desse ambiente aquático, os primeiros vertebrados que conseguiram sair foram os anfíbios. Mas os anfíbios eles têm que retornar à água para reprodução. Um anfíbio não consegue se reproduzir fora da água, certo? Então, os primeiros mesmo a conquistar definitivamente, até para se reproduzir o ambiente terrestre, acredita-se que foram os répteis, por terem um ovo com casca calcária, que protege esse embrião lá dentro de desidratar. Então, por mais que ele esteja num ambiente seco, terrestre, fora da água, o embrião está dentro do ovo, protegido pela casca, não desidrata e, consequentemente, consegue se desenvolver sem morrer por desidratação, tá? Algumas funções que esses anexos embrionários vão facilitar a vida do embrião, vão ajudar no desenvolvimento do embrião. Essas funções são nutrição, então os anexos vão servir para nutrir o embrião, proteção, proteger contra impactos, né, mecânicos, proteger contra a perda de água, por exemplo. Função de troca gasosa, vão fornecer, né, oxigênio e retirar o gás carbônico desse embrião. E até a função de excreção, ajudar, porque se ele está se alimentando, o embrião tem que excretar. E quem que vai fazer essa excreção? Os anexos embrionários vão ajudar nessa parte, tá? Primeiro anexo embrionário, saco vitelínico ou vesícula vitelínica. É uma bolsinha de vitelo. Então, qual que é a função do vitelo mesmo? Nutrir. O saco vitelínico, que é uma bolsa de vitelo, vai ter essa função de nutrir o embrião. Quem que tem esse saco vitelínico bem desenvolvido? Peixes, aves e répteis, principalmente, tem bem desenvolvido. Nos mamíferos, ele é muito reduzido, porque a nutrição vem da mãe, certo? A gente já chega lá como é que chega essa nutrição no embrião nos mamíferos placentários, tá? O segundo anexo embrionário é o âmnio. O âmnio é uma membrana fina que delimita a cavidade preenchida por um líquido, que é o líquido amniótico. Então, para que serve esse líquido? Para proteger o embrião contra choques mecânicos, batidas. Então, ele não fica solto, né? Ele fica mergulhado nesse líquido para proteger ele contra batidas, choques mecânicos e também para proteger ele contra desidratação. Quais as espécies que têm répteis, aves e mamíferos têm âmnio, certo? Líquido amniótico. O alantoide é responsável pelas trocas gasosas e por excreção. Então, um anexo embrionário bem importante nas aves e nos répteis, porque como eles estão fora do corpo da mãe, dentro lá do ovo, eles precisam ter um anexo dentro desse ovo que facilite a troca gasosa, faça com que o embrião consiga, né, ter essa troca gasosa, essa respiração e a excreção. Para excretar, os resíduos nitrogenados do embrião, eles vão ficar num polo distante do embrião, no polo oposto, tá? Longe do embrião, por serem justamente tóxicos, certo? O córeo, ou serosa, é um anexo que vai oferecer também proteção, tem nos répteis, nas aves e nos mamíferos. E o córeo, ele pode se fundir com o alantoide. Então, vai chegar um dado momento no desenvolvimento que o córeo e o alantoide se fundem e formam o alantocóreo, que é um anexo específico que vai receber oxigênio do meio e enviar para o embrião, tá? Esse alantocóreo também vai absorver cálcio da casca do ovo, do embrião, para jogar e ajudar no metabolismo do embrião. Então, esse cálcio vai sendo absorvido. Conforme o embrião vai absorvendo esse cálcio, essa casca vai ficando mais fraquinha e na hora do embriãozinho sair, né, sair do ovo, essa casca já está fraquinha e se quebra com mais facilidade. Então, é por isso que precisa ser retirado o cálcio da casca para enfraquecer ela no momento, né, do embrião sair da casca do ovo.
Gente, nos mamíferos placentários, esse alantocório, na verdade, o cório, ele vai ser, ele que vai originar as vilosidades coriônicas que vão formar a placenta. Então, só alguns, né, animais têm esse anexo, que é a placenta. Então, o cório nos mamíferos placentários vai dar origem a essa placenta, certo? Aqui a gente tem no 3 o ovo de aves e répteis, só para comparar, tá? Eles são muito parecidos, tanto um quanto o outro tem composição de casca calcária, a casca é resistente, porém é porosa para passar oxigênio, certo? Para fazer trocas gasosas. Na clara tem uma proteína, que é o albúmen, que é um material gelatinoso, basicamente proteína e água, tá? Então, isso é bem parecido. Aqui é um estágio inicial, aqui um estágio mais avançado, o embriãozinho aqui, ó. Aqui o embrião, a gema é o fitelo que está alimentando esse embrião. Aqui o embrião já está no estágio mais desenvolvido, certo? Aí aqui, se vocês quiserem, depois vocês podem resolver, né, treinar esse exercício, mas vamos falar da placenta, que é um dos anexos embrionários mais importantes, né, dos mamíferos. É graças a ele que nós temos o nosso desenvolvimento. Então, é uma característica, é uma estrutura só característica de mamíferos placentários, tá? Funções: nutrição, excreção, trocas gasosas do embrião, faz tudo isso. Como que faz? A placenta, ela é a ligação da mãe com o embrião. Então, é por isso que ela tem essas três, aqui ó, nutrição, excreção e trocas gasosas com o embrião, certo? Ela também tem uma função endócrina, por isso a gente pode chamar ela de órgão endócrino, porque ela produz alguns hormônios na mulher, como progesterona, gonadotrofina, coriônica, que é o exame, que é o hormônio detectado no exame de sangue, para saber, né, se a mulher está grávida ou não, ela faz um HCG. Se tiver esse hormônio, HCG, significa que ela está grávida, ela só produz esse hormônio quando ela tem uma gravidez e a placenta para fazer esse hormônio, certo? Ela é a comunicação, então, entre a placenta e o embrião é pelo cordão umbilical, tá? O cordão umbilical é que vai fazer essa ligação da placenta com o embrião e a placenta vai fornecer, então, esses nutrientes e oxigênios que vêm do sangue materno para o embrião e vai receber do embrião as excretas nitrogenadas. O embrião vai estar recebendo nutrientes e vai estar processando esses nutrientes. Ele tem que eliminar as excretas. Então, a placenta vai devolver essas excretas do embrião para a mãe, certo? Ela vai receber as excretas de nitrogênio e o gás carbônico também, porque o embrião recebe oxigênio, devolve gás carbônico. Então, a placenta é que vai receber esse gás carbônico aí proveniente do metabolismo do embriãozinho, certo? Aqui a gente tem uma imagem, né? É uma imagem de uma placenta com o cordão umbilical após o parto. Então, após o parto, a placenta ela é eliminada, porque a única função dela é fazer essa troca, né, com o embrião. A partir do momento que não tem mais o embrião, ela é eliminada do corpo. Vale lembrar que o sangue materno não se mistura com o sangue fetal, tá? Por quê? Porque os vasos sanguíneos de ambos não são contínuos, então eles são separados. As substâncias é que passam entre a mãe e o feto por difusão. Então a mãe passa nutrientes por difusão, a mãe passa oxigênio por difusão, recebe por difusão, ou transporte ativo, mas não pelo sangue, porque o sangue dos dois não se misturam. É por isso que a gente pode ter uma mãe com sangue A, um filho, né, com sangue diferente da mãe, B. Então, o que vai determinar o tipo sanguíneo é a genética do pai e da mãe, tá? Então, senão todas as mães teriam filhos com, né, o mesmo sangue dela, e nem sempre é assim. Pode ocorrer de ser diferente devido a essa variação genética aí, tá? Aqui a gente tem outra perguntinha que fala sobre as funções da placenta, duas substâncias que são transportadas do feto para a mãe. O que vem do feto para a mãe? O gás carbônico, porque o feto recebe oxigênio e tem que mandar embora o gás carbônico e ele manda embora pela mãe, ele manda para a mãe. E outra coisa que sai do embrião, do feto e vai para a mãe, são as excretas nitrogenadas, tá?
E da mãe para o feto, o que vai? Considerando apenas substâncias que causem prejuízos ao feto. Muitas substâncias podem causar prejuízos ao feto, né? Então a mãe, a grávida, não pode fazer uso de álcool, de drogas, de medicamentos, porque essas substâncias vão direto para o feto, certo? Outras funções da placenta, além de fazer essa troca de materiais, a placenta secreta alguns hormônios, como a gente viu, que dá para ver lá no exame de gravidez, e ela também transfere anticorpos, tá? Para o bebezinho, para o feto. Então, a placenta é responsável por transferir anticorpos. Depois vocês podem dar uma lidinha aqui, ó, nesse texto, tá? Com complemento. E agora vocês vão fazer exercícios. Então, peguem lá, página 363. 363 e 364, tá? Do livro de atividades. São os exercícios do 1 ao 3. Depois eu vou querer que vocês também façam na página 254 os propostos e 250 até 258. Não precisa fazer todos, tá? Deixa eu achar aqui onde é que tá. 254 a 58. Deixa eu só baixar. Eu quero que vocês façam alguns específicos. Aí na próxima aula da frente 2 eu faço a correção com vocês, certo? 254, tá chegando. 251, 54 aqui, ó. Então aqui começa o módulo 5, exercícios propostos dos anexos embrionários. Marca aí que vocês vão fazer o exercício 81, 82, 87, 91, 92, 93, 94, 97 e 99. Eu vou deixar no PDF marcado, tá? Esses exercícios, então vocês fazem a leitura do texto e resolvem esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, entra lá no fórum do Sponte, vamos tirar as dúvidas por lá, vamos interagir, tá bom? Assim que eu puder, eu já respondo lá. Então, pode mandar sua pergunta. E na próxima aula, correção, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula!